Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está de volta para a nossa segunda aula. Vocês estão bem por aí? Continuam bem? Porque vocês estavam bem até há pouco tempo, né? Eu acho que vocês continuam bem. Eu estou bem, né? Acabei de tomar um cafezinho, comi uma castanhazinha. Tô olhando para minha amiga aqui de Libras que está me interpretando, que pediu para eu falar devagar. E eu vou falar devagar. Pessoal, vamos continuar aqui. A gente estava na aula passada. A gente estava conversando sobre os quantifiers, né? Os quantificadores, né? Substantivos contáveis, substantivos incontáveis, o uso do much e do many, o uso do some e o uso do any, o a lot of para uma coisa positiva, o too much ou too many para algo negativo, né? E agora a gente vai a gente vai seguir. É aqui ou é aqui? Aumentei? Preciso diminuir. E eu preciso passar a página. É aqui? Desse lado? Ah, passou. Pronto. Pronto. Ah, gênero textual. O que é? Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Isso, agora apareceu tudo bonitinho, muito obrigado, né? Um pequeno problema técnico, pessoal. Aquele problema técnico que é assim, quem entende de informática, né? Que é o problema de BIOS, não tem? BIOS, B-I-O-S. Bicho ignorante operando o sistema. Ou seja, eu. Né? Bom, vamos lá. Take a closer look. Então, dê uma olhadinha, né? Dê um enfoque bem, com atenção. Então, vamos lá. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, quais sejam o emissor e o receptor de determinado discurso. No comecinho da tarde, pessoal, antes de dar a aula anterior para vocês, eu estava falando sobre o gênero textual em inglês, que também tem em português, que obviamente tem em todas as línguas, que é o gênero do diálogo, né? Então aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre diversos gêneros textuais, né? Obviamente em inglês. Mas a maior parte deles também nós temos em português, né? Então vamos lá. Tipo textual. O que é? Então, função e uso de um gênero textual em inglês. É importante considerar o contexto do texto no qual está escrito, a função e a finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, ou seja, o texto descritivo e o modo de preparo, ou o texto injuntivo, né? Então, ou seja, no mesmo texto, né, no mesmo gênero textual, é possível conter diversos tipos textuais. Tá? E aí ele deu o exemplo, né? Um texto descritivo, que seria, por exemplo, todos os ingredientes da receita de um bolo, por exemplo,
Ou então, e associado a isso, o modo de preparo daquele bolo, ou seja, um texto injuntivo, tá? Então, continuando, a gente vem aqui. São exemplos: notícia, publicidade, receita, culinária, menu do restaurante. Menu é como se fosse o cardápio, tá? Do restaurante. Um bilhete, um blog na internet, uma charge que a gente vê na revista ou no jornal, ou até mesmo numa revista em quadrinho que a gente está lendo, uma mensagem eletrônica, né? Um e-mail, um cartaz, um cartoon, um convite, ou uma carta, ou uma lista de supermercado. São esses diversos exemplos que nós temos disponíveis. E aí vem notícia. Então vamos lá. A gente vai de um para um, tá? A notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto, obviamente, informativo, geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal. Vocês querem um belo de um exemplo de um texto como esse, desse gênero notícia? A gente teve, aliás, a gente tem isso todo dia, claro, né? Mas a gente teve recentemente, né, uma notícia do falecimento da rainha Elizabeth II, né? A monarca inglesa, que nos deixou há mais ou menos 10 dias. Então, uma grande quantidade enorme de portais de notícias, seja notícias, portal notícia na internet, notícia impressa, né? Revistas, blogs, sites, páginas em redes sociais e por aí vai, noticiaram o falecimento da rainha Elizabeth, né? Segunda. E aí a gente vai e lendo, a gente percebe que ali era um texto informativo, objetivo, conciso e que não tinha opinião a respeito. Era apenas informativo. Né? Porque quando você coloca opinião, aí já se transforma num outro gênero que não ser apenas a notícia. Né? Então, trata-se, portanto, olha aí, ó, trata-se, portanto, de um texto informativo, perdão, sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação, como eu expliquei para vocês: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. É engraçado, pessoal, que a gente despreza, mas muitas pessoas ainda se informam através do rádio. Eu, professor de vocês, me informo diariamente através de um programa de rádio, que é muito interessante. Mesmo, né, na era da internet, eu me informo através de um programa de rádio todo dia, 1 hora de notícias. Esse programa passa na internet também, conjuntamente, mas eu o escuto pelo rádio, porque é a hora que eu volto para casa do trabalho e eu estou sempre ligado no rádio ouvindo o programa. É interessante. Então, por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, dentre outros. Desculpa, por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo e podem ser textos descritivos,
e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Está apenas descrevendo, está apenas apresentando uma notícia, informando, pontuando, não está opinando. Tá? Olha aí. Aí nós vamos lá. Quais são as principais características do gênero textual notícia? Né? Nós já falamos algumas, né? E vamos aqui com bastante calma e bastante atenção recapitular essas características, tá? Olha aí. Texto de cunho informativo. Ou seja, o texto vai nos trazer uma informação. Vamos pegar o exemplo que eu falei, né, da Rainha Elizabeth II. Né? Então, o texto me ou nos trouxe uma informação. Ele nos informou, ele nos comunicou do falecimento da Rainha Elizabeth II. Que havia acontecido naquele dia. Né? Aí, ó, textos descritivos e ou narrativos. Ou seja, essa mesma notícia, ela descreveu o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, em que situação aconteceu. E ele também narrou um fato. Ele fez uma narrativa informativa sobre os acontecimentos que levaram ao falecimento da Rainha Elizabeth II. Né? São textos relativamente curtos. E são mesmo. Se você não estiver lendo um artigo de opinião, normalmente um artigo de jornal, uma notícia, é curto. Né? É menos de uma página para relatar o fato. Fica maior quando é uma notícia, é uma matéria opinativa, mas uma matéria informativa, uma notícia, normalmente é um texto curto. É veiculado nos meios de comunicação, como eu falei para vocês. TV, rádio, internet, jornal impresso, revistas, fanzines e por aí vai. Não se enganem. Mesmo que a notícia seja veiculada na televisão, continua sendo um texto, porque ela foi escrita por alguém, ela foi escrita normalmente pelo redator daquele jornal. E aí o repórter está lendo aquilo para vocês. Né? É um texto escrito. Né? A linguagem, isso é muito importante, né? É formal, clara e objetiva. Como todo bom texto deve ser. Norma culta. Né? Linguagem formal. A linguagem é clara, ou seja, qualquer pessoa que tenha visto o artigo explicando a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II, lendo a notícia, a chamada principal e a linha fina da notícia, sabia do que se tratava. Deu para saber do que se tratava. O falecimento da rainha. Ponto final. Foi de maneira bastante clara e objetiva. Né? Olha aí, ó. Textos com título principal e auxiliar. É o que eu acabei de falar para vocês. É o título principal da notícia. Logo em seguida tem aquele que chamamos de linha fina, que é o texto auxiliar. Você vê, por exemplo, vamos lá. Vamos dar o exemplo. Morre a Rainha Elizabeth II. Esse é o texto principal da notícia. Pam, é o título. Aí em seguida,
monarca britânica faleceu faleceu no castelo de Westminster, em Londres. Ou seja, é a linha fina. É a primeira explicação da notícia, tá? O texto, a notícia, ela é escrita em terceira pessoa, ou seja, impessoal. É um relato impessoal. Né? E os fatos, discurso indireto, claro, e os fatos são reais, atuais e cotidianos. Né? Tudo bem, a gente sabe que nós estamos em tempos, né, na era das notícias falsas e ou, como chamamos, fake news. Né? Fake news nada mais é do que notícia falsa. A gente poderia até parar um pouco e discutir se existe mesmo notícia falsa. Se aquilo que é falso é notícia. Porque se é falso, não é realidade. Aquilo que não é real não pode ser notícia, porque nem sequer existe. Porém, cria-se, né, uma história e veicula-se, né, com todas as características do gênero textual notícia e tenta se transformar uma mentira em verdade. Né? Então, rompe-se essa última característica aqui. Fatos reais. Opa! Deu um errinho. Aqui, deixa eu colocar aqui para marcar. Fatos reais. Né? Tira-se isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Depois de... Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Um minutinho. Bom, depois de a gente ter visto todas essas características do gênero textual notícia, então nós vamos dar uma praticada aqui, nós vamos seguir e ver aqui, ó, um texto. Eu vou ler rapidinho para vocês em inglês e em seguida eu vou fazer, não uma tradução completa, mas o significado do texto, tá? E aí eu tô olhando para a minha intérprete de Libras, que eu quero saber como é que ela vai ler para vocês, passar para vocês tudo isso em inglês. Vamos lá. Scientists have found a new risk to space travel. They have discovered that our DNA can change when going into space. DNA mutations could increase the risk of space travelers getting cancer. The scientists did research on 14 NASA astronauts who took part in the Space Shuttle program between 1998 and 2001. The astronauts provided blood samples 10 days before they went into space and 3 days after returning to Earth. The blood has been frozen for the past 20 years. Professor David Gokasian said, astronauts work in an extreme environment where many factors can result in mutations. He added, space radiation means there is a risk that mutations could develop. Esse texto é sobre o risco de mutação no DNA dos astronautas. Então, ele está evidenciando aqui que é possível ocorrer mutações no DNA dos astronautas que foram para o espaço. Eles fizeram um estudo com aqueles que participaram do programa do ônibus espacial, né, entre 98 e 2001.
eles tiraram amostras de sangue dos astronautas antes de irem para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. E depois que eles foram e voltaram, passaram um tempo lá e voltaram, eles tiraram novas amostras de sangue, que essas amostras foram congeladas por 20 anos e estão começando a serem estudadas agora. E os resultados preliminares apontam para a possibilidade de mutação genética nessas amostras que foram analisadas por esse cientista, David Gulkasyan. Então, vamos lá. Let's practice. Vamos praticar. Ainda tem o restante do texto aqui, ó. Professor Gulkasyan said his study could be important for the future of space travel. In particular, several nations are working on sending astronauts to Mars. Tá falando, né, que os estudos são importantes porque existem missões que estão tentando levar o homem para Marte, né? Estudos para se levar o homem a Marte, né? Other countries are preparing to build bases on the moon. E também tem os projetos de levar o homem para a Lua, né? There is, de novo, né? There is also a race by commercial companies to start the business of space tourism. E também o turismo espacial, né? Gulkasyan said there were possible health, aí tá falando os riscos, né? A saúde dos astronautas, né? Que eles precisam de mais tempo, né? Para estudar os efeitos possivelmente negativos de viagens para o espaço, né? E tem aqui, ele faz referência ao projeto Artemis, né? Que depois de 50 anos vai levar de novo humanos para a Lua. O projeto Artemis, inclusive, está prestes a ser lançado agora, uma carga para a Lua, por esses dias, vai ser lançado, né? Foi interrompido o projeto, mas está em vias de lançamento. E, bom, e aí vamos lá. E aí vem as perguntas. True or false? Astronauts DNA. True or false? Guess if 8 and 8 below are true or false. Adivinhe, verifique. Adivinhe não, né? Porque a gente lê o texto, não vamos adivinhar. Vamos responder, né? Se as questões de A até H são verdadeiras ou falsas. Letter A. Space in our DNA changes when we travel. False. Né? False. Está dizendo que o DNA muda? É falso. Né? Estão estudando a possibilidade de mutação no DNA. Research tested the blood of 14 astronauts. True. Foram testados, né? Foram testados amostras de 14 astronautas. C. The astronauts gave blood 10 weeks before going into space. False. 3 days before going to space. Letter D. The astronauts' blood was frozen for 20 years. True or false? It's true. O sangue dos astronautas foi congelado por 20 anos e estão sendo estudados, começaram a ser estudados agora, né? Next one, próxima. A professor said his research wasn't important for future space travel. Isso daqui está dizendo, o professor disse que a pesquisa dele não é importante para o futuro da exploração espacial. Isso daqui é totalmente falso, né? Pelo contrário, é extremamente importante para o futuro da exploração espacial. Saber se há ou se não há a possibilidade de mutação
do DNA dos astronautas, dos viajantes espaciais. Opa! Many companies are preparing to build moon bases. Falso. False. É a missão Artemis da NASA. Não são muitas companhias, né? Tem uma companhia específica que está tentando levar o homem para a Lua, que é a SpaceX. Lua não, perdão, para Marte, que é a SpaceX. Mas é lá na frente, tá? Não é para agora, não. G. NASA is working on sending people to moon again. True. Missão Artemis, ele falou. The last time anyone went to the moon was in 1972. True or false? True. Foi a última vez que o ser humano pisou na Lua, a despeito de todas e quaisquer teorias conspiratórias. O homem efetivamente pisou na Lua. Então, vamos lá. Continuando, mais exercícios. Let's practice English. Vamos praticar um pouquinho mais. Né? Mesmo texto que ele está falando, né? Aqui embaixo, ele fala um pouco da radiação, né? É a mesma coisa que ele está falando, né? Aqui, 14 astronautas. A missão entre 98 e 2001 no texto. Olha aí, eles botaram o sangue dele, né? 3 dias antes de retornar para a Terra, né? E por aí vai, né? Tá falando de a possibilidade de mutações, né? E por aí vai. Mesma coisa que nós vimos, né? Aí ele tá falando, né, novamente, né, que o estudo dele pode ser extremamente importante para a exploração, para o futuro da exploração espacial, né? Outros países estão preparando para construir bases na Lua, né? Aqui, né? E também há uma corrida comercial, né? Várias companhias, né, tentando fazer turismo espacial. Na verdade, pessoal, nós já temos, né, algumas empresas fazendo turismo espacial. Recentemente teve um voo aí da Blue Origin, por exemplo, né, que levou o homem para uma região suborbital, né? Então já tem exploração espacial acontecendo, já tem turismo espacial. Claro, está muito próximo da Terra ainda. Ninguém foi para a Lua, por exemplo, né? Mas quem sabe, né? Não vai demorar. Né? Então, aí ele está dizendo, né, que ele precisa de estudar mais ainda, né, para saber os efeitos nocivos, né? Porque certamente deve haver efeitos nocivos da exploração espacial, né? Fazendo aqui, more research was needed to study the harmful effects of space travel on the body. É preciso de mais estudo para entender, né, os efeitos negativos, né, das viagens espaciais no corpo humano, né? E aí isso é muito importante para a missão Artemis, o projeto Artemis, né? Que é o projeto que busca, né, tem como objetivo, the aims, o objetivo é mandar pessoas de volta para a Lua 50 anos depois da primeira vez que o homem pisou na Lua, lá na década de 60. Né? Missão Apollo, não sei se foi 11, eu acho que foi 11. Depois vocês pesquisem. Tá? Então, multiple choice quiz, né? Então, questões de múltipla escolha. Só um detalhe. A gente viu no começo da aula, né, o gênero textual notícia, né? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Né? Então, se vocês prestaram atenção com calma, isso daqui nada mais é do que uma notícia. Poderia tranquilamente ser uma notícia presente num jornal que vocês compraram para ler, por exemplo. Porque tem todas as características desse gênero literário.
É um texto curto, é um texto conciso, é um texto que não é opinativo, é um texto que trabalha com fatos, é um texto que trabalha com informações diretas e objetivas, né? É um texto em terceira pessoa, que relata um acontecimento, que descreve em alguns pontos o acontecimento também, que narra algum fato. Características básicas do gênero literário notícia, tá? Alguém falou que não entendeu a letra A. Vamos voltar? Vamos voltar? Aqui, ó. Space in our DNA changes when we travel. Ele não afirmou que muda. Ele não afirmou que muda. Pelo contrário, ó. Vamos lá, ó. Só um pouquinho. Tem algum ponto que ele diz que precisa de mais tempo. Não sei se é aqui. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. He said. Aqui, ó. He said. More research was needed to study the harmful effects of space travel on the body. Ou seja, ele diz que precisa de mais tempo, de mais pesquisa para entender os efeitos nocivos da viagem espacial no corpo humano. Tá? Ele não afirma categoricamente que está acontecendo, tá? Ele diz que precisa estudar mais. É tanto que as amostras estão sendo estudadas agora, a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Multiple choice quiz. Então, é uma pergunta de múltipla escolha, né? What disease could astronauts get because of changed DNA? Então, qual doença, né? Qual doenças os astronautas poderiam pegar por conta da mudança no DNA? Arthritis, cancer, dementia or heart disease. Arthritis é artrite. Cancer é câncer. Dementia é demência. And heart disease é doenças cardíacas. E aí, letter B? Vamos ver se o pessoal de Napoleão acertou. Cancer. Perfeito. Muito bem. Próxima. What program did the astronauts in the article take part in? Qual programa os astronautas no artigo fizeram parte? De qual programa, melhor dizendo, de qual programa os astronautas, a que se refere o artigo, fizeram parte? An environmental program, um programa de meio ambiente. Research for the Stars, pesquisa pelas estrelas. CNN, The Space Shuttle Program, o programa de ônibus espaciais. Alguém arrisca a letra T? Muito bem. Letra D. Tá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no texto. O pessoal de São Gonçalo está dizendo, não satisfeito com a resposta. No começo do texto, afirma que DNA pode mudar. Scientists have found a new risk to space travel. They have discovered that our DNA can change when going into space. DNA mutations could increase the risk of space travelers getting cancer. Vamos traduzir palavra por palavra desse parágrafo. Cientistas encontraram um novo risco para a viagem espacial.
Eles descobriram que nosso DNA pode mudar quando formos ao espaço. Mutações no DNA poderiam, futuro do pretérito, aumentar o risco de viajantes espaciais desenvolverem câncer. Aí vamos lá. Vamos voltar aqui. Olha, por que é falso? É uma questão de interpretação de texto. Space in our DNA changes when we travel. Ele está afirmando que muda. Ele não está dizendo que é uma possibilidade. E o texto não afirma que muda. Voltemos ao texto. Scientists have found a new risk to space. They have discovered that pode. Ele não afirma categoricamente que muda ou que mudou. Eles não encontraram uma mudança de acordo com o texto, né? De acordo com o primeiro parágrafo do texto, que é o parágrafo descritivo do texto. Tá? Por que é falso? Por que a letra aqui é falsa? Porque ele afirma aqui, ó. Ele afirma que muda. Tá? É por isso. Tá? Se tivesse colocado can bem aqui, era verdadeiro. Mas ele disse que não é can, é que muda. Há uma diferença entre dizer isso pode acontecer. E se eu falar isso aconteceu? Em inglês, it can happen. It happened. É diferente, né? Isso pode acontecer. E isso aconteceu. São coisas diferentes. Um está no campo da possibilidade. O outro está no campo da certeza. E são campos diferentes. Vocês não concordam comigo? Beleza? É por isso que está lá falso. Tá? Então vamos lá. What disease could astronauts get because of changed DNA? Qual doença os astronautas poderiam contrair ou desenvolver, melhor dizendo, pela provável, possível mudança, né, do DNA? Seria letter B, cancer. Cancer. And what program? Tem um errinho aqui. Did the astronauts in the article take part in? Qual programa? A qual programa os astronautas a que o artigo se refere participaram? De qual programa, melhor dizendo, né? The Space Shuttle Program. Programa do ônibus espacial, né? Foi encerrado ali em 2007, se eu não me engano. 2006, 2007, se eu não me engano. Beleza? Pessoal, até aí tá tudo bem com vocês aí? Estão entendendo direitinho? Se vocês precisarem um pouquinho mais, que eu volte no texto, que eu explique mais detalhadamente, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais detalhes, eu posso fazer. Tá? Se quiserem, se precisarem, deixem aí no chat, né, da aula que eu posso fazer para vocês, tá? Pessoal do Curral Novo, né, Hugo Napoleão, Jacobina, pessoal de Olho d'Água, Pajeú e São Félix, que está aqui na aula, bem como todo o pessoal que está no YouTube, né, pode deixar aí que eu estou aqui disponível para fazer isso, tá?
Então, qualquer dúvida é só chamar. Aí a gente dá uma coisa. Olha, ó, até o astronauta tá dançando e gostando. Né? Então, vamos lá. Mais questões. Multiple choice. How long was the blood of astronauts frozen for? Por quanto tempo o sangue dos astronautas foi congelado? Por quanto tempo o sangue dos astronautas foi congelado? Alguém arrisca aí no chat? If it's correct, ok? Vamos ver se está correto. Perfeito. Perfeito. Letra A, por 20 anos. Né? In what kind of environment do astronauts work? Em que tipo de seria ambiente, né? Os astronautas trabalham? A weightless environment, um ambiente sem peso, sem gravidade. A challenging environment, um ambiente desafiador. An extreme environment, um ambiente extremo. E a green environment, um ambiente verde. Letra C, vamos ver? An extreme environment. Chama a atenção, pessoal, de vocês para uma coisa importante aqui. Ele coloca aqui, ó, an extreme environment. Aqui é an porque começa com o E depois, tá? Então, o artigo, quando começa com a vogal, a próxima palavra, o substantivo é com vogal, o artigo é sempre an. Se fosse com uma consoante, seria A. Como tá aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui é C, não é? Ai, que droga. Aqui é C e aqui é A. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar aqui. E vamos para a próxima. Tudo bem. Mas perguntinhas para vocês. What means there is a risk of mutations developing? O que significa, 2 pontos, há um risco de desenvolvimento de mutações? O que significa isso, pessoal? What's the correct alternative? Qual é a alternativa correta? A lack of gravity, uma falta de gravidade. Space duration, a duração espacial. A lack of nutrition, a falta de nutrição. And a lack of exercise, falta de exercício. What is the correct alternatives? Number 5, letter B. Space radiation. Space radiation, letter B, correct. And moving forward, the next question. What do various countries want to build on the moon? O que vários países desejam construir na Lua? Letter A monument. B, shopping centers. C, moon bases. And D, mines. What do you think, guys? O que vocês pensam? 6, letter C, moon bases, bases lunares. Perfeito. Letra C, perfeito. Corretíssimo. Moving forward. Muito bem. Let's practice. Aqui tem mais um texto. Só que, como nossa aula já está se aproximando do final,
né? Eu não vou avançar, porque se nós começarmos a ler esse texto aqui, nós vamos parar na metade do texto e não vamos conseguir traduzir o texto completo e não vamos também conseguir responder nenhuma uma única questão. Então eu quero apenas voltar aqui no texto anterior, né, que a gente trabalhou, para a gente ver, né, mais uma vez, né, tocar no ponto da dúvida explorada lá pelo pessoal de Hugo Napoleão, né, que estava com dúvida sobre a possibilidade dos riscos de viagem espacial, né, e que perguntando por que aquela alternativa estava falsa e não verdadeira, né? Porque na verdade há sim está sendo estudado, contemplado a possibilidade do risco de mutação genética e do risco de desenvolvimento de câncer. E lá a alternativa dizia que estava confirmado que aquilo aconteceria, né? Que não tinha como fugir dessa realidade, tá? Então foi por isso. Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos, né, para as próximas aulas, quando o professor de vocês voltar. Deem uma recapitulada bastante especial nesse gênero textual aqui, né, que é o gênero da notícia. Nós estudamos bem direitinho, foi explicado bem direitinho, com bastante atenção a todos os pontos, né? Então vocês fiquem ligados, deem uma olhada, verifiquem direitinho, façam uma recapitulação e na próxima aula, quando o professor Laudo estiver de volta, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tragam para ele resolver, tá bem? Então, pessoal, 2 minutinhos para finalizar a aula. Por hoje é só. Espero que tenha sido tudo bem, que vocês tenham gostado da aula. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço a todos. Tenham uma boa tarde e até. Tchau, tchau.